Boa noite, boa noite, boa noite, 21h07, horário oficial de Brasília, dia 6 de outubro do ano de 2022, o único 6 de outubro do ano de 2022 da história da humanidade, da história de nossas vidas, mais um dia aí que nós tivemos a chance de avançar no nosso processo de crescimento, no nosso processo de amadurecimento, no nosso processo de evolução, mais um dia aí que nós tivemos a chance de encarar determinado nível de desafios que só vão nos fazer crescer, que só tem aí a intenção de nos fortalecer. Mais um dia que nós tivemos a chance aí de enfrentar problemas, desafios, condições adversas, mais um dia em que nós tivemos a chance de nos pôr à prova em relação a esses desafios, a essas dificuldades, para que nós possamos aí avaliar como nós podemos trabalhar melhor dentro de cada um de nós, para podermos avançar aí no vencer, né, dos nossos desafios, no vencer das nossas dificuldades. E é justamente quando nós trabalhamos o nosso controle emocional a respeito de tudo aquilo que nos acontece, é justamente quando nós percebemos que nível de intensidade emocional nós jogamos em relação àquilo que está nos acontecendo. É justamente quando nós percebemos quais são as intensidades das variações emocionais que nós jogamos nos problemas, nas situações e nos desafios que nos são apresentados aí pela vida, que nós conseguimos mudar a nossa história, que nós conseguimos mudar o nosso jogo. Conforme nós ficamos reféns ou à mercê das emoções que nós sentimos, mediante as dificuldades, os problemas e os desafios que nos são postos diariamente, mais nós estamos ainda distantes de um processo de crescimento e principalmente de amadurecimento emocional. O amadurecimento emocional, ou seja, saber ter mais controle ou conseguir ter mais consciência e mais controle sobre as emoções que nós sentimos, sobre a intensidade emocional que nós sentimos mediante as nossas dificuldades, aos nossos problemas, ou mesmo aquilo que nos falam, né? Mesmo aqueles conflitos de relações, né? Ou as dificuldades que estão aí, né, se apresentando em nossas vidas. Quanto mais nós conseguimos obter controle emocional sobre as coisas que nos acontecem, mais nós estamos aí com capacidades e condições de termos clareza mental para podermos dar conta das coisas, né, dos desafios que nos são apresentados diariamente, sejam os conflitos de relações, sejam as dificuldades da nossa vida cotidiana, sejam as surpresas que muitas vezes a vida nos reserva. Quanto mais nós tivermos aí um domínio, um certo domínio, né, sobre nossas intensidades emocionais, mais nós teremos clareza de raciocínio, mais nós teremos, né, a mente límpida e livre para podermos enxergar as situações com o distanciamento necessário, enxergar a variedade de opções, a variedade de possibilidades que nós temos mediante cada situação que nós vivemos, para que nós possamos resolvê-las da melhor forma possível. Quanto mais nós tivermos essa consciência sobre nossas emoções, melhor nós responderemos a todos os desafios que a vida nos apresenta. Esse é o grande teste, né, que nós passamos diariamente, mediante aí as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos desafios. Essa seria, no caso,
a grande cura, né, para aquilo que nós trazemos dentro de cada um de nós. Nossos medos, nossas memórias emocionais negativas, né, nossos traumas, aquilo que faz com que a gente, né, se perca nas intensidades das respostas emocionais que nós damos a consequências aí que nós estamos vivenciando. Conforme nós deixamos que nossas emoções nos dominem, mais nós perdemos, né, a nossa, vamos dizer assim, sanidade mental ou capacidade de enxergar as coisas com mais clareza, com mais sutileza, com uma vastidão de possibilidades que nós todos temos para poder resolver, solucionar, curvar aí, né, as dificuldades que nós vivemos. Quando nós estamos sob ataques emocionais, seja de desespero, seja de profunda tristeza, seja de medo, seja lá qual for o nível da emoção ou o caráter da emoção que toma conta de nós, o que acontece? É chamado de sequestro neural, o nível de intensidade que toma conta de nós, fazendo com que a gente perca capacidade de enxergar, olhar, ampliar nossa visão, mudar a forma como nós enxergamos determinadas situações. E mudar a forma como nós enxergamos determinadas situações, mudar o escopo da nossa visão, essa é uma das grandes riquezas da vida. Essa é uma das maiores riquezas, né, que um ser humano que tem amplas possibilidades dentro de si pode exercer em sua vida. Quando nós fechamos o nosso olhar para determinada coisa, para determinada situação, e só conseguimos enxergar o que de ruim, o que de desesperador, o que de temeroso está acontecendo em nossas vidas e ficamos focados, né, dentro daquela visão única, ou seja, menos riqueza de percepção, menos riqueza de entendimento, menos riqueza de clareza nós vamos ter em nossas vidas e vamos acabar nos aprisionando em determinadas situações que nós não conseguimos enxergar, entender, né, em toda a sua amplitude, o porquê determinada coisa está acontecendo, quais são as soluções possíveis, quais são os caminhos possíveis para que a gente possa achar aí os desvios necessários ou as chaves para que nós possamos atravessar aí, né, as barreiras que vão se impondo em nossas vidas. Para vocês terem uma noção de como é essa brincadeira de mudar a nossa percepção sobre aquilo que nos acontece, ou sobre a forma como nós enxergamos as outras pessoas, sobre a forma como nós, seres humanos, estamos doutrinados e acostumados a enxergar as coisas dentro de uma regragem só, dentro de uma visão única, que muitas vezes nos põe num estado, né, de ignorância e de emburrecimento mesmo. Para vocês terem uma clareza disso, tem uma história que eu gostaria de contar que se passa da seguinte forma. Uma vez, um homem, eu até já contei essa história aqui, pode ser que algumas pessoas já a tenham escutado, mas quem nunca escutou, vale a pena escutar para você entender o quanto nós nos fechamos muitas vezes numa única visão e podemos ampliar nossa visão, o que vai fazer com que a gente tenha muito mais conforto emocional em todas as situações que nós vivenciamos. Uma vez um homem entrou com seus 2 filhos no metrô e os meninos, né, faziam uma bagunça tremenda no metrô, perturbando a paz de todas as pessoas que ali estavam, né, sentadas ou viajando. E esse homem parecia não se importar, parecia que ele não estava dando a mínima bola para a bagunça que seus filhos estavam fazendo. Isso, obviamente, foi irritando
e enervando a todos os passageiros do vagão do metrô em que aquela família estava viajando. Então as crianças não paravam de fazer bagunça, as crianças não paravam de perturbar os outros passageiros, as crianças estavam fazendo uma verdadeira algazarra dentro do vagão do metrô, perturbando a paz ali de pessoas que já estavam cansadas, voltando do trabalho. Então todos começaram a reclamar entre si e olhavam para o pai sentado num canto, quieto, como se nem fosse com ele, como se ele não devesse educar seus filhos, como se ele não tivesse ali, né, um mínimo de respeito pelos passageiros todos, para poder pedir aos seus filhos que fizessem silêncio e que se comportassem de uma forma mais educada. Então todos os passageiros daquele vagão começaram realmente a ficar muito irritados, muito chateados, muito transtornados. Começaram a comentar entre si: que absurdo, olha esse pai ali num canto, enquanto seus filhos estão largados por aí, fazendo uma bagunça, perturbando a todos nós, que estamos cansados, que trabalhamos o dia inteiro, que estamos aí voltando para as nossas casas, né, cansados dos nossos dias de trabalho, e o pai lá como se nem fosse com ele. Que espécie de educação esse pai dá para essas crianças que estão aí soltas, como se não fossem, como se nem fosse com ele, essa bagunça, essa perturbação que essas crianças estão fazendo aqui dentro do vagão. Até que um cara resolveu falar com o pai. Um cara se irritou a tal ponto com aquela situação, com aquela circunstância, que ele resolveu ir lá falar com o cara. Sentou do lado do pai e falou: meu amigo, você não está percebendo a bagunça que seus filhos estão fazendo? Você não está vendo que seus filhos estão perturbando todo mundo que está aqui nesse vagão? Será que você não tem um mínimo de respeito pelas pessoas que estão aqui viajando, permitindo que seus filhos façam esse nível de bagunça que eles estão fazendo? Será que você não pode falar com as crianças e pedir a elas que se comportem de uma forma melhor? Foi então que o pai virou para esse cara e falou o seguinte: olha, eu até falaria com eles, mas eu acho que não é o momento certo, pois nós estamos voltando do enterro da mãe deles, e eu acho que eu não devo falar nada com meus filhos hoje, ou pelo menos eu não estou com força para isso. E então, o cara que foi lá perturbar, chamar a atenção do pai, imediatamente entendeu que por trás daquela situação existia uma outra circunstância, uma outra condição, que obviamente ele não estava conseguindo enxergar. Aquele pai estava ali passando por um dos momentos mais dolorosos de sua vida. As crianças haviam acabado de perder a sua mãe, e as pessoas no vagão estavam todas perturbadas pela bagunça que estava sendo feita, mas ninguém tinha conseguido, né, obviamente, enxergar além daquilo que elas estavam vendo. E aquilo foi perturbando as pessoas. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Não dessa forma tão clara, tão explícita, quanto essa história gosta de mostrar. Não de uma forma tão forte quanto essa história se propõe a mostrar. Mas o julgamento que nós fazemos uns dos outros o tempo inteiro, sem conseguir enxergar além do que se passa no nosso plano de visão, o que nós fazemos ao julgar as pessoas, ao classificar as pessoas, ao nos irritar com as pessoas, a simplesmente ficarmos perturbados, né? Invariavelmente perturbados, e muitas vezes isso vai criando verdadeiras marcas emocionais dentro de nós,
porque nós estamos ali simplesmente pegando aquilo que nós conseguimos enxergar de uma forma muito limitada e julgando e criticando e marcando as pessoas, porque nós consideramos que as pessoas estão ali se comportando de uma forma que nós não achamos correto, que nós não gostamos, que nós não consideramos, né, como um comportamento que nós gostaríamos que as pessoas tivessem. Mas nós não enxergamos na profundidade de cada ser humano para poder entender o que essa pessoa traz na bagagem da sua vida, o que essas pessoas trazem nas suas costas como peso de suas histórias, como a capacidade ou ferramentas que elas tiveram para poder responder de determinadas formas, quais são os problemas, o que essas pessoas viveram, quais foram as dificuldades. E isso não é uma questão de passar a mão na cabeça de ninguém, mas é uma questão de aumentar o seu nível de consciência para saber, pessoas têm dificuldades, pessoas têm problemas, e sim, é uma forma de nós evitarmos cair no truque da maior ilusão de todos os seres humanos, a esperança ou a expectativa de que todo mundo se comporte como você gostaria que as pessoas se comportassem, que todo mundo pense como você gostaria que as pessoas pensassem, que todo mundo haja como você gostaria que as pessoas agissem, que todo mundo sente como você gostaria que as pessoas sentissem. Isso é uma ilusão das mais comuns, né, e das mais perturbadoras para todos os seres humanos, gerada pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo. Nós gostaríamos que todo mundo fosse, agisse, pensasse e sentisse como nós gostaríamos. E isso causa uma barreira para que nós não possamos enxergar com mais profundidade a todas as pessoas. Isso gera uma grande dificuldade de se perdoar, isso gera verdadeiras turbulências emocionais. Por que o fulano falou aquilo? Por que o cicrano agiu daquele jeito? Por que o outro falou daquele jeito? Etc, etc, etc. Se você fosse viver a vida do cicrano, do beltrano, do fulano, pode ter certeza, as suas respostas seriam muito parecidas com as respostas que essa pessoa dá. Você teria vivido ali a infância daquela pessoa, com os pais que os criou, com as dificuldades que ela teve, enfim. Cada um de nós tem um determinado nível de crescimento, de evolução, de dificuldade. Todos nós estamos aqui nessa experiência de vida, nesta jornada, cada um tendo que resolver suas dificuldades, seus problemas, cada um tendo aí suas dificuldades de respostas emocionais a serem dadas, cada um com as suas dificuldades de nível de consciência, de inteligência e de entendimento. E quando nós ficamos muito focados nos outros, significa que nós estamos sendo irresponsáveis com o nosso principal trabalho, que é com a gente mesmo. Trabalhar todas as nossas questões, trabalhar todas as nossas oportunidades de melhorar como seres humanos, reconhecer tudo aquilo que de sombra existe dentro de cada um de nós. Se cada ser humano começasse a se voltar para dentro de si e entendesse que gastar tempo analisando, julgando, criticando outras pessoas é sempre um tempo que nós estamos deixando de olhar para dentro de nós para aumentarmos o nosso processo de crescimento, de evolução dentro de cada um de nós. Isso não quer dizer que nós tenhamos que concordar com todo mundo, absolutamente, mas entender
compreender, ter consciência de que as pessoas, cada qual tem o seu nível de dificuldade, o seu nível de evolução ainda em andamento, ainda em crescimento, e todo mundo que aparece na sua vida é um espelhamento das coisas que precisam ser trabalhadas dentro de você. Todo mundo que aparece na sua vida está para te ajudar a se enxergar com mais clareza, com mais profundidade. Todo mundo que está à sua volta não está à toa na sua vida. São pessoas que apareceram perfeitas para te ajudar no seu processo de se enxergar. E infelizmente, nós que temos pouca consciência sobre isso, ficamos enxergando o outro, analisando o outro, julgando o outro, como se nós fôssemos perfeitos e quiséssemos que todas as pessoas também fossem perfeitas. Ora bolas, se nós não somos perfeitos, por que diabos esperamos que todos sejam? Se nós não somos as grandes pessoas mais iluminadas, mais perfeitas, mais bam, pá que existe nessa terra, por que nós haveríamos de achar que as pessoas assim também deveriam ser? Todos nós estamos dentro desse processo. E isso faz com que a gente consiga o quê? Ampliar nossa visão. Da mesma forma, as situações que nós vivemos, enxergamos as situações como situações que nós vivemos e sempre julgando a situação. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu não... porque o governo, a crise, isso, aquilo, etc, etc. Mas aonde está a nossa responsabilidade sobre tudo que nós vivenciamos? Aonde está a nossa parte na história? Isso é duro de olhar, é duro de enxergar muitas vezes, que nós podemos fazer mais e melhor sempre, que nós podemos enxergar de uma forma mais rica todas as situações, todas as circunstâncias, tudo aquilo que nós vivemos em nossas vidas. Se nós olharmos com mais profundidade, vamos enxergar aonde nós deixamos de tomar uma determinada decisão que seria fundamental, porque nosso medo, nossas sombras, nossas dificuldades não permitiram. Aonde nós deixamos de tomar uma atitude que nós deveríamos ter tomado e não tomamos. Aonde nós deixamos de enxergar as coisas com mais clareza e aonde nós fomos reféns das nossas convicções, das nossas certezas limitadoras, bloqueadoras, e que nós não tivemos aí a força e a capacidade de virar determinado jogo. Então não adianta a gente simplesmente responsabilizar, culpar determinada situação. Nós sempre teremos dentro de cada um de nós condições de fazer mais e melhor. Nós sempre teremos dentro de cada um de nós condições de nos levantar, de nos erguer e de fazer, a partir de então, tomar atitudes, tomar decisões, partir para dentro, de resolver determinadas condições, circunstâncias que nós fomos muitas vezes empurrando com a barriga, evitando um confronto, um enfrentamento de situações, não entre pessoas, mas de situações que nós, por conta dos nossos bloqueios internos, dos nossos medos, daquilo que nos limita e que nos impede de crescer, nós fomos deixando de cair para dentro e de romper com determinados limites para que nós pudéssemos vencer determinados desafios que são postos à nossa frente o tempo todo. Então não adianta responsabilizarmos outras pessoas, não adianta responsabilizarmos determinadas circunstâncias e condições, não adianta nós ficarmos fazendo transferência de responsabilidade.
mas se olharmos com mais profundidade, se olharmos com menos apego emocional ou menos intensidade emocional para determinadas situações, haveremos de enxergar com mais clareza o quanto nós poderíamos e podemos fazer mais e melhor para podermos mudar e virar a nossa história de vida. Isso é muito importante e isso está em plena harmonia, né, em plena concordância, né, com essa conversa das nossas intensidades emocionais, porque elas turvam a nossa capacidade de enxergar as coisas. Suas emoções funcionam da mesma forma que o oceano. Conforme, né, o mar está de ressaca, ondas batem enfim, crescem, batem o tempo todo, nós temos dificuldade de enxergar lá no fundo. Se o mar está plácido, calmo, tranquilo, você consegue enxergar a profundidade do oceano. Se o mar está turbulento, você não consegue enxergar aquilo que está lá para dentro, lá embaixo. Da mesma forma funciona, né, a gente em relação às nossas emoções, que são despertadas mediante circunstâncias, condições e pessoas que nós vamos dando de encontro na jornada de nossas vidas. Conforme nós vamos nos mantendo em paz, tranquilos, conforme nós vamos resgatando as nossas, o nosso equilíbrio emocional mediante aquilo que está acontecendo à nossa volta, por mais desafiante que muitas vezes seja, nós estamos em processos largos, avançados de evolução, e a clareza nos será ofertada para que a gente possa enxergar as coisas de uma forma muito melhor, o que evitará nossos rompantes de sofrimentos, desesperos, angústias, né? E tudo aquilo que faz com que a gente vá perdendo aí a oportunidade de mantermos-nos em equilíbrio e podendo enxergar as coisas de uma forma muito mais clara, muito melhor, e a partir de então tomar decisões, atitudes e resoluções que podem ter certeza vão melhorar em muito a sua história de vida, vão melhorar demais as suas capacidades de resolver qualquer problema, qualquer dificuldade e qualquer circunstância que a gente possa estar vivendo. Muitas pessoas têm, assim, um orgulho de serem impetuosas emocionalmente, vamos dizer assim. Muitas pessoas têm orgulho de seus ímpetos emocionais. Eu sou assim mesmo, eu vou e rasgo o couro e quebro o coco, etc e tal. Mas pode ter certeza, isso é falta, né, isso é muitas vezes uma defesa daquilo que dentro da pessoa, né, faz com que ela ainda não tenha cuidado com afeto, com carinho e com amor das suas memórias emocionais guardadas, e não há outra resposta possível para essas pessoas que deveria haver. Eu sou esquentado, eu sou assim, eu fico assado e tal. Não, absolutamente. Você tem muito que crescer, você tem muito que evoluir, você pode ter respostas emocionais completamente diferentes. Nós temos escolha, nós podemos escolher. E se nós começamos a ter mais consciência das respostas emocionais habituais que nós damos mediante situações, circunstâncias, pessoas, condições, nós estamos em processo muito profundo e muito positivo de crescimento, de evolução e de amadurecimento. Essa inteligência,
né, que deve ser trabalhada aí por cada um de nós, a nossa chamada inteligência emocional, que está ligada diretamente à nossa inteligência mental, que está ligada diretamente à inteligência do nosso corpo físico, que está ligada diretamente à nossa inteligência espiritual, essa inteligência que é o que promove o equilíbrio dentro de cada ser humano, pode ter certeza, merece ser trabalhado. Isso vai poupar muitos problemas de saúde, isso poupa muitos problemas de distúrbios mentais lá na frente, muitos problemas de resolução de relacionamentos. Isso te confere mais capacidade de dar respostas melhores para a sua vida prática, financeira, profissional, seja lá o que você esteja fazendo. Isso te confere muito mais capacidade de crescer, de evoluir e de se transformar no ser humano maravilhoso, maravilhosa que você nasceu para ser. Simplesmente tendo carinho, cuidado, afeto e amor com as suas emoções, com as suas intensidades emocionais, se cuidando, se amando, se respeitando, sabendo que você deve ter um nível de amor por você, que é aquilo que vai te conferir capacidade de segurar a onda. Quando nós passamos a segurar a nossa onda emocional, nós simplesmente teremos muito mais qualidade de vida e muito mais capacidade e condições de podermos evoluir, crescer, melhorar em todos os âmbitos da nossa vida. A inteligência emocional, que está ligada a todas as outras 3 inteligências, todas essas inteligências potenciais que nós carregamos dentro de nós, que confere quem nós somos, na verdade, né? Essa reunião de inteligências potenciais que nós todos temos deve e merece ser desenvolvida. Segurar a onda para poder olhar com mais profundidade. Isso é uma grande lição, isso é uma grande verdade que todos nós devemos carregar dentro de nós, e não há nada ou poucas coisas conferem a nós um passo tão grande no nosso processo de crescimento e de evolução quanto o amadurecimento emocional. Quanto mais nós trabalharmos isso, quanto mais nós estivermos conscientes disso, nós realmente conseguiremos nos livrar de dores, sofrimentos, angústias, desesperos, apegos, né, que todos nós vivenciamos em nossas vidas, e poderemos aí sim aumentar demais a qualidade de nossas vidas, potencializar demais, né, as nossas experiências de vida, e não permitir, né, que nós sejamos reféns de cada acontecimento, daquilo que falaram, né, porque nós estamos enxergando além, estamos conseguindo enxergar com mais profundidade à medida que nós vamos segurando a onda de nossas emoções. Pedro, e como é que faz isso? Como é que nós podemos fazer isso? Como eu desenvolvo minha inteligência emocional? Em primeiro lugar, obtendo consciência. Em primeiro lugar, estando consciente, eu estou me sentindo mais assim, eu estou me sentindo mais assado, ou seja, lembrar que suas emoções fazem parte de quem você é, né? Fazem parte do seu processo aí humano, e que você pode reconhecer suas emoções e que você pode começar a entender ou a se entender melhor com os seus processos emocionais. A partir disso, você simplesmente começar a trabalhar, né, o segurar a onda, que é quando nós estamos, muitas pessoas me olham assim, eu passo o dia, às vezes a gente está com um dia mais difícil, um dia mais assim, né, que estamos passando por alguns desafios, eu vou logo com a mão no meu coração, paro e respiro
e acalmo o meu coração, e acalmo, e vou acalmando, e vou acalmando, e vou me botando em paz, e vou me botando tranquilo. As pessoas perguntam: Pedro, você está passando mal? Você está sentindo alguma coisa? Você está tendo um ataque do coração? Falo: não, eu só estou me conectando aos meus sentimentos, eu só estou acalmando o meu coração, eu só estou me botando em paz, porque circunstância, condição, nada vale a minha vida, nada vale a minha tranquilidade, nada vale a minha paz. E olha que muitas vezes nós pegamos desafios muito altos, condições muito adversas, turbulências muito pesadas, mas sempre vale a pena nós refrearmos a onda, caso contrário, seremos levados e encaixotados por essas ondas que são geradas dentro de nós pelas condições, circunstâncias, etc. e tal, e os desafios. Então, mãozinha no coração, relaxou, respirou, acalmou, tranquilizou, os sentimentos vão se dissolvendo, as emoções vão arriando, as emoções vão ficando menos intensas, nós vamos ganhando mais clareza de raciocínio, nossos pensamentos se tornam mais positivos, nossos pensamentos se tornam melhores imediatamente, porque eles não estão sendo influenciados pelas intensidades emocionais, desprovidas de qualquer nível de equilíbrio. Então nós vamos simplesmente acalmando, nossa cabeça pode pensar melhor, nossas atitudes, decisões podem se tornar mais lúcidas, mais eficientes, mais claras. É aquela coisa de que quando nós estamos muito nervosos, irritados, a gente fala o que não quer falar, muitas vezes fazemos o que não queremos fazer, muitas vezes tomamos atitudes que lá na frente, depois, nós vamos nos arrepender de ter tomado. Então, quando a gente acalma, quando a gente amansa, a gente vai ganhando aí condição, de podermos responder às situações, às condições de uma forma muito melhor. Vamos ganhando um nível maior de clareza, de consciência e vamos tendo mais cuidado, ao não sair julgando, criticando, jogando pedra nos outros e simplesmente olhando e pensando: o que essa situação quer me ensinar? O que essa pessoa está fazendo aqui na minha vida? E qual a mensagem que ela pode me dar para o meu crescimento? Por que eu me alterei emocionalmente por conta dessa situação, dessa circunstância? E assim eu vou aprendendo, e assim eu vou crescendo, e assim eu vou aproveitando ou tirando um proveito maior da minha jornada de vida. E isso vale a pena ser feito. Vale muito a pena ser feito, porque isso também evita que nós nos alimentemos de mais memórias emocionais tóxicas que ficam retidas dentro de cada um de nós e que vão gerando, todo tipo de turbulências posteriores. Cada jorro de memória emocional tóxica que nós armazenamos dentro de cada um de nós, depois é um trabalhinho chato para limpar. Depois é um probleminha que nós vamos ter que encarar e tirar aí de dentro de cada um de nós, tá? Pessoal, deu para ficar claro aí essa conversa? Deu para entender com clareza esse papo? Ser gentil e respeitoso com todos, internamente o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Perfeito, pricalha, e quando nós estamos em paz, o coração fica dodói. Exatamente, Renatinha Souza, Luciane Lewis, o que é a explosão de ciúmes? Para quem sente e para quem recebe. Lu, a explosão dos ciúmes é uma insegurança, para quem sente, uma insegurança da sua, que é uma resposta de memórias emocionais, geradas por insegurança, de falta de afeto, de amor, de carinho lá de trás, Então, os ciúmes é uma forma de expressão, tá? De algo que nós precisamos trabalhar dentro de cada um de nós
por conta de um problema de imagem, a forma como nós nos enxergamos, que é uma consequência de uma quebra ou falta de carinho, de afeto e de amor lá atrás. Então ficamos inseguros, né? Ficamos apegados, e aí nós recebemos aí o ciúme. Para quem sente e para quem recebe, né, os conflitos de ciúme, é um chamado, tá, para que a pessoa tenha mais carinho, mais respeito, mais afeto com as pessoas que estão ao seu lado, né? Então sim, é um processo de crescimento para dois, sempre. Todas as relações são um processo de crescimento conjunto. Tudo que acontece, né, é para que os dois possam ter as suas lições necessárias. Para quem sente o ciúme excessivo, né, ou mesmo o ciúme que incomoda, que machuca, é uma chance que você está tendo, uma perturbação que você está tendo, que te ajuda a enxergar ou a ver a necessidade de se enxergar com mais amor, de se enxergar com mais carinho, de se enxergar com mais afeto. E para quem está sofrendo, né, uma condição de ciúme, né, uma forma também de enxergar ao outro com mais carinho, mais afeto, mais amor, né? E, enfim, ambos têm a aprender, ambos têm a crescer, e todo crescimento e toda evolução humana passa pelo amor, sempre, sempre passará pelo amor. Então, quanto mais amor nós vamos sentindo dentro de nós, mais generosos, mais afetuosos, mais respeitosos com a gente e com os próximos, nós vamos nos tornando. O ciúme é um chamado para que a gente atente para o nosso nível de amor por nós, né? E que como nós devemos trabalhar isso. E também para quem está lá do outro lado, né? Cheguei, Sandra Souza, boa noite. Pedro, quando numa casa, um casal com dificuldades, um não fica concentrado nas dificuldades, caminha acreditando que a fase boa está chegando, mas o outro só pensa nos problemas, atraindo mais. Como equilibrar, né? Provavelmente. Como equilibrar, Dani? Na verdade, é muito difícil você conseguir, né, medir as atitudes do outro, né, sempre. Então, o que acontece? Você consegue influenciar as outras pessoas, tá, por aquilo que você projeta como intenção para o outro, tá? Ou seja, você sempre vai trabalhar mais, ou sempre pode trabalhar dentro de você, tá? O seu trabalho é dentro de você, não é pelo outro, tá? E às vezes o que o outro está apontando como um problema pode ser algo que também esteja dentro de você. Uma certa dúvida, uma certa insegurança, né? E o outro, ele faz aí um trabalho de espelhamento de certas coisas que podem estar no seu profundo, tá? E que você não esteja enxergando. Então, é uma chance que nós temos de mergulhar ainda mais dentro de nós para poder nos pôr em equilíbrio, né? Nós estando mais equilibrados e concentrados naquilo que de melhor pode vir a acontecer, tá? E deixando que o outro tenha o direito, né, de pensar do jeito que ele quer, e isso não nos perturbe, isso não nos incomode, nós estamos avançando e evoluindo, tá? O seu exemplo, a sua atitude e a forma como você se comporta sempre será a melhor forma de chamar a atenção para aquilo que nós queremos chamar, tá? Do outro, certo? Ou seja, nós nos comportarmos, sentirmos e agirmos de determinada forma, sempre vai ser a melhor forma de nós chamarmos para um nível de equilíbrio, vamos dizer assim, do outro, tá? Mas se te incomoda esse desequilíbrio ou a falta, né, de visão da pessoa sobre aquilo que você está criando dentro de você, pode ter certeza, lá no seu profundo ainda tem umas dúvidas, ainda tem algumas inseguranças que podem ser trabalhadas. O outro sempre é um espelhamento daquilo que nós carregamos dentro de nós, que muitas vezes não conseguimos enxergar.
ou um espelhamento de coisas boas que nós temos dentro de nós, ou um espelhamento de coisas profundas, negativas que nós temos dentro de nós. Pode ser bom ou ruim, né? Se incomoda ou se nos enche de alegria, de felicidade, etc e tal, você vai ter a noção do que isso ou a pessoa está espelhando para você. É tudo para você, é tudo para você. É tudo para você crescer, é tudo para você evoluir. Todo mundo que está à sua volta, cada comportamento, né, cada pessoa que aparece aí nas nossas vidas, todas as pessoas, todas, tá? Elas sempre estão servindo a você de alguma forma, tá? É para o seu crescimento, para a sua evolução. É trabalhoso mesmo, mas vale a pena, Raquelzinha, vale mesmo, com certeza. Sandrinha, sede de lhe ouvir, que bom. Professora Maria Cleide, muito obrigado pela presença. Ana Pereira, show de bola. Como equilibrar? É isso aí, tá, Dani? Vê se te ajudou essa conversa aí. Lorena, gratidão pelo compartilho, muito obrigado. Deus te abençoe, muito obrigado, Lorena. Ele está dentro de cada um de nós. André Lima, boa noite. Ivete Viana, boa noite. Zuleide Martins, boa noite. Pedro, por favor, me explica como posso contornar ciúmes e brigas entre irmãos com amor, tá? Simplesmente com amor, entendendo que se as pessoas sentem ciúmes, elas têm dificuldades dentro delas de segurança, tá? E você compreendendo, você cura a você e a pessoa, tá? E as brigas a mesma coisa, tá? Se você compreende as pessoas, começa a ter mais consciência das dificuldades que as pessoas têm de se manterem em paz, né? O tanto de conflitos que existem dentro das pessoas que fazem com que elas entrem em conflito com outras pessoas. Se você compreende isso e cria um olhar consciente de amor para com todos, você está se curando e está ajudando as pessoas a se curarem também. Nada disso está na sua vida à toa, está na sua vida para te ajudar a evoluir o nível de amor dentro de você, tá, professora? Cai para dentro aí que você vai ver que vai mudar tudo, muda todo mundo. Quando você muda a sua forma de enxergar as pessoas, quando você para de se perturbar porque entendeu que todo mundo tem as suas dificuldades dentro de si, as suas sombras, os seus monstros, as suas bagagens emocionais e tal, você compreende aquilo e fala, essas pessoas só queriam mais amor. Essas pessoas sentem falta, essas pessoas não tiveram um nível de amor que pudesse as pôr em paz. Então você está gerando amor por elas, porque compreende, porque entende. E isso é amar. Amar não é só abraçar, beijar e achar o máximo. Amar é ter consciência sobre a dificuldade do outro de se comportar em paz, de ter dentro de si paz, plenitude, tranquilidade, afeto, carinho. Isso é amor. Quando você percebe que as pessoas têm dificuldades dentro de si próprias, tá? E quando você começa a trabalhar isso, você vai ver que você vai curando a si própria e as pessoas que estão à sua volta. É muito legal quando isso acontece. Meus filhos ficam em desarmonia e isso me adoece, entendeu, professora? Se te adoece, é um problema com você, não tem nada a ver com teus filhos, tá? Ou seja, se você começa a enxergá-los com mais amor, se você começa a entender que eles precisam de carinho, de afeto, que eles precisam, tá? Porque estão externando, tá? Nesse comportamento, a falta de amor que eles estão sentindo dentro deles, quando você começa a ter essa consciência e começa a enxergá-los de uma forma mais profunda, você vai começar a curar a si própria, tá? E também, consequentemente, curar aos meninos, as meninas, tá? É por aí. Luciane, perfeito, show de bola. Irene Pereira, boa noite. Marta Concept, Pedro, hoje fui ao médico. Enquanto aguardava, estava tentando ajudar uma senhora através das suas palavras. Que legal, Marta. Espero que tenha tido bom resultado. Que bom, obrigado pelo carinho, né? Mas, enfim, espero que tenha ajudado. Anne Pereira, ultimamente me sinto tão cansada das coisas da vida. Não é não querer viver, é um cansaço. Ana Pereira, geralmente o cansaço, tá? Ele vem dos nossos conflitos internos. É isso que nos cansa, tá? Nós nos cansamos por conta das nossas emoções, pensamentos, conflitos internos.
Se nós começamos a viver as coisas da vida de uma forma mais leve, mais suave, como nós vivemos isso? Simplesmente prestando menos, jogando menos energia mental de preocupação, de perturbação, simplesmente segurando a onda das intensidades emocionais que nós vamos sentindo mediante aquilo que nós estamos vivenciando, das nossas experiências de vida. Quando nós vamos nos mantendo em paz e tranquilos, as circunstâncias, condições, as coisas da vida, elas não vão tirando de nós a nossa energia, certo? A nossa chama de vida. Nós não vamos nos cansando tanto, né? Porque nós estamos tendo um equilíbrio na forma como nós pensamos e na forma como nós permitimos nos sentir em relação a tudo que está à nossa volta. Ou seja, nós nos cansamos pelos conflitos criados internamente pelas condições e situações de vida. Então isso é uma oportunidade, essas coisas da vida que estão te cansando, é uma oportunidade para você se enxergar com mais amor, ter mais afeto, mais carinho e mais tranquilidade, cuidar melhor de você, cuidar melhor de você. Quanto mais em paz, quanto mais tranquila, você vai ver que as situações, as coisas da vida não vão te exaurir tanto, tá? É porque provavelmente o transbordo emocional, as perturbações mentais, preocupações, angústias, etc., estão em níveis altos e isso vai tirando as suas, isso vai cansando mesmo, tá? Então faça o movimento reverso, olhe para dentro de você. Que nível de preocupação você está depositando nas coisas da vida? Que nível de angústia você está gerando dentro de você por conta das coisas da vida? Quanto mais em paz, quanto mais tranquila, você vai ver que você vai passar pelas coisas da vida e elas vão passar mais rápido para você, tá? E você vai se cansar menos, tá? Que é um processo que está sendo ofertado pela vida para te ensinar a ter mais amor por você. Só isso, tá? Deixa eu ver, carinho, respeito e afeto são as respostas aos ciúmes também. Luciane, perfeito, Pricalha, show de bola. Deixa eu ver o que mais aqui, muito bom, sobre desafios, enfrentar turbulência e questionamentos sobre a minha posição em função aqui na Terra, eu entendo bem hoje, mas até chegar aqui foi muita porrada. É isso aí, Geisla, é isso aí, não tem jeito, tá? Porque quando a gente não sabe e quando a gente está no processo de apanhar para aprender, realmente é um sacode geral. Mas depois que nós passamos, né, por essas turbulências e vamos entrando no nosso processo de entendimento, aprendizado e aumento de consciência, nós simplesmente vamos chegando, né, no ponto em que nós precisávamos chegar para poder aí sim começar a expandir todos os potenciais que nós temos dentro de nós, né? Até lá, claro, até chegar nesse lugar é pancadaria mesmo, não tem jeito, tá? Toda evolução humana passa pelo amor, com certeza, professora, tá? O amor é a energia que gera a vida, é a energia que está por trás de tudo. Pessoal, quem tiver a fim de bater um papo ainda dá tempo, tá? É só botar aí, Pedro, me ajuda, e a gente cai para dentro de conversar aqui na live, tá? A live tá aberta aí para vocês. Não consigo me dar bem com a minha irmã, Elimelo. É uma questão de trabalhar dentro de você. Enxergar a sua irmã com mais amor é o desafio da sua vida, tá? Ela está na sua vida para te ajudar a crescer e a evoluir. Agradeça a sua irmã, ela está te ensinando a enxergar a si própria com mais amor, tendo mais amor ao enxergar a sua irmã. Olha que coisa legal, tá? Vocês vão crescer juntas, tá? Aproveita, tá? Brigar com irmão é difícil ou fácil, né? É difícil porque machuca, né? É chato, né? Mas é isso, tá? É uma forma de você enxergar com mais amor e com mais carinho a sua irmã, tá? É sempre bom demais ouvir essas palavras. Muito obrigado, Dalva Helena, show de bola. Olhar consciente de amor para com todos, o que está em nossa vida e para nos ajudar. É isso, tá, professora? Tudo está aí na nossa vida para nos ajudar a
aumentar aí o nosso nível de amor e para nos ajudar a enxergar a nós próprios com muito mais amor. O amor compreende, entende, tem consciência de dificuldade dos outros, amplia a visão, aumenta a visão, tá? Simonedes, boa noite, Simoninha. Pedro, estou levando ao máximo suas palavras hoje, tentei ajudar uma senhora, ela se emocionou muito e quando saiu me abraçou com tanto carinho. Ô, Marta, que legal, que maneiro, muito bom. Daniel Castro, boa noite, garoto. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios contém a mais bela definição de amor. Sim, eu agradeço profundamente, muito obrigado, professora. Show de bola, o amor cura, dei amor e recebi grosseria, correspondi com amor, mas tive que respeitar muito porque me fez mal. Perfeito, é isso aí, aprender a dar sem amor, né? É algo que a gente dá e não espera recebimento, e não espera retorno, tá? Nós damos porque nos sentimos bem, tá? E quando vem grosseria, nós damos mais amor ainda, que é uma compreensão, tá? De quanto a pessoa que foi, que respondeu com grosseria a uma entrega de amor, precisa de amor. Coitada da pessoa, ela precisa de muita coisa, ela precisa de muita luz, sabe-se lá o que essa pessoa está carregando dentro dela, quantas sombras, quantas negatividades, né? Quantas coisas ruins estão permeando esse ser humano que responde com, enfim, de forma grosseira, o amor que você oferta para ela. Então é mais uma chance que você tem de aprender, tá? A enxergar ao outro com mais amor ainda. É um aprendizado para você. Tudo é para você. Tudo é para você, tá? Tudo que acontece na sua vida é para você. Pedro, hoje eu tirei a paciência de uma diretora porque eu esqueci das muitas coisas nessa semana. O que eu faço? Me sinto incapaz, cansada de falhar, já notei coisas até na testa e esqueço. Stelêndio, é assim, ter paciência com você, né? Tranquilidade com você, tá? Se você tem medo de esquecer as coisas, se você está angustiada porque está esquecendo determinadas coisas, isso vai ocorrer, tá? E essas pessoas vão aparecer na sua vida e estão te ajudando, tá? A você relaxar e ficar em paz, tá? E ter paciência, carinho e afeto com você. Não tem problema nenhum você esquecer algumas coisas, tá? Não tem problema nenhum, tá? Você não está cometendo um crime, você não está matando, não está roubando, está fazendo nada demais. Você simplesmente está lidando com um certo nível de dificuldade por conta de um nível alto de estresse. Alto nível de estresse causa disfuncionamento mental. Todas as suas memórias de toda a história da sua vida estão dentro de você. Estão dentro de você. Quanto mais relaxada você tiver, mais fácil será transbordar as lembranças de tudo que você precisa lembrar, tá? Dá para se lembrar de tudo. Basta estar em paz, tranquila. Se você tensiona, por exemplo, todo mundo já viveu isso, né? Quando a gente tenta lembrar o nome de uma pessoa que está na ponta da língua e a gente esquece o nome dessa pessoa, quando nós tensionamos e forçamos a tentativa da lembrança, a lembrança bloqueia, a memória bloqueia. E quando eu relaxo, fico em paz e começo a pensar em outra coisa, de repente aquele nome que eu tinha esquecido ali, que estava na ponta da língua, ele aparece do nada. Ou seja, todas as lembranças moram em você. Para que elas saiam quando você precise delas, fica em paz, fica tranquila, tranquilíssima, tá? Tranquilíssima. Relaxa, que as coisas vão vir, as memórias necessárias vão surgir. Confia no seu funcionamento perfeito, absolutamente perfeito, tá? E faz um trabalho dentro de você, tá? De desbloqueio, tá? De uma crença que está arraigada dentro de você, que é: eu não consigo me lembrar das coisas que eu preciso me lembrar quando eu preciso. Isso é uma convicção, uma crença que está te atrapalhando. Comece então a fazer uma contracrença, tá? Para gerar aí uma nova convicção dentro de você. Sempre que eu preciso me lembrar de algo, essa memória transborda dentro de mim. Sempre que eu preciso me lembrar de algo, essa memória transborda dentro de mim. E assim tudo que você precisar lembrar virá à tona de uma forma fácil,
leve e tranquila, tá? Ou seja, quanto mais em paz e quanto mais você tiver dentro de si a convicção de que tudo que você precisa memorizar, lembrar, sempre estará dentro de você, pode ter certeza, você vai começar a mudar o seu funcionamento, tá? E vai conseguir melhorar aí a resposta das pessoas que se impacientam com você por conta de alguma coisa. Essas pessoas estão para te ajudar a você trabalhar dentro de você o que precisa ser trabalhado. A sua paz, seu carinho, seu afeto, seu amor. Todas as memórias moram dentro de nós. Tudo. É só ficar em paz que elas transbordam, tá? O que mais aqui? O ódio é apenas o outro lado do amor, não deixa de ser amor, maravilha, show, boa noite. Suas palavras nos traz luz, direção, tenho aprendido tanta coisa. Muito obrigado, Martinha Concept. Isis 9759, lindas palavras, muito obrigado. Clarice, é sobre não conseguir dizer não. Insegurança? Sim. Vontade de agradar a todos, né, o tempo inteiro. E uma falta de cuidado, de afeto, de carinho com você, né? Quando eu digo não para algumas pessoas, ou para algumas circunstâncias, ou para algumas coisas, condições, eu estou dizendo sim para mim, né? E quando nós tentamos, eu também sempre tive esse problema, tá? Essa dificuldade, eu cresci com ela. Dizer sim para tudo e para todos, o tempo inteiro, né? Causa realmente um problema e é uma coisa de afeto nosso, de falta de afeto, falta de carinho, falta de amor, não resolvida lá de trás, tá? Então nós achamos que para sermos amados, precisamos dizer sim para todos e para tudo, até uma hora em que bate nas nossas existências consequências ruins e negativas que nos ensinam a dizer não para determinadas condições, circunstâncias e pessoas. Sempre será dizer sim para você. É o espelho do não traz um sim para você, tá? E é um sim benéfico, é um sim que te faz bem. Quando comecei a dizer alguns nãos, fui sentir um nível de alegria, de felicidade incomparável. Bobagem, né? Mas pelo simples fato de falar não, obrigado, de repente me senti orgulhoso de mim, feliz, né? Porque eu estava dizendo um sim para mim e um não para aquilo que eu não queria vivenciar, estava habituado, acostumado, era um padrão comportamental habitual ficar dizendo sim para tudo e para todos o tempo inteiro e obviamente, né, era uma necessidade de avanço de amor próprio, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão passando aqui. Dizemos sim para nós é benéfico, é só assim, digo sim para tudo, é amor próprio, tá, gente? Necessidade de crescimento de amor próprio, tá? É por aí. E quando não me faz sofrer, diga sim, tá? Quando não te faz sofrer, significa que o sim te faz se sentir bem, provavelmente, tá? E quando não acreditam em você em situações adversas que você causou. Peraí, vamos devagar aí, gente, peraí. Quando não acreditam em você em situações adversas que você não causou, tá? Josiane, simplesmente saiba que você tem dentro de si a verdade daquilo que realmente aconteceu. Se você não causou uma situação adversa e alguém não acredita em você, tá? Provavelmente aí é uma questão da pessoa, tá? Você se perturbar com isso é não confiar na verdade que você traz dentro de si. Também já vivi isso, tá, minha amiga? Também já vivi isso. Perturbador, né? Você fala, puxa, eu não fiz isso, e e alguém não acredita que você não fez, né? E alguém não confia no que você está falando, e você fala, eu não fiz. É muito chato, é muito perturbador, mas em algum momento nós amadurecemos sobre isso, e se você está em paz com o não ter feito, aí você passa a não se incomodar mais com as pessoas que dizem eu não acredito. Ou seja, mais uma vez está acontecendo algo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. No trabalho, uma vez,
né, a minha chefia lá na televisão fez umas acusações, né, muito graves a meu respeito, muito graves. Aquilo me perturbou muito e eu falava, eu não fiz, né? Eu sabia que eu não tinha feito porque era algo que, enfim, né, não tinha como ter feito aquilo que eu estava sendo acusado de, tá? Mas, e me perturbou bastante. Porém, em algum momento eu falei, eu estou em paz porque, né, Deus está dentro de mim, sabe da minha verdade, eu estou em paz porque eu não fiz aquilo do que me acusam e não acreditam que eu não tenha feito. O problema não é meu, o problema é deles, tá? E depois, logo depois dessa tomada de consciência, as coisas foram se provando, né, como eu estava dizendo, e aí até que lá na frente houve um pedido de desculpas, houve um pedido de, puxa vida, nós erramos com você, tá? E é sempre assim, tá bom? Isso acontece direto comigo, mas sempre estive tranquilo. Ótimo, assim você não se perturba, Martinha, Gisele, né? Então é isso aí, aí tá em paz. Provavelmente poucas vezes isso vai acontecer na sua vida. Pessoal, são 10 horas e 13 minutos, tá? Muito obrigado aí por vocês disporem de coisa tão preciosa das suas vidas como o seu tempo. Muito obrigado por isso. Eu espero ter sido útil, espero ter ajudado. Passa rápido, né? Espero que vocês tenham tirado proveito aí do nosso papo, da nossa conversa de hoje, tá? Muito obrigado mesmo por vocês disporem de coisa tão preciosa de suas vidas quanto o seu tempo. Espero ter plantado boas sementes na sua mente. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Espero ter plantado aí ou dado algum alento ao coração de vocês aí, tá? Ajudado a alminha de vocês a encontrarem determinadas respostas que muitas vezes nós ficamos procurando e temos dificuldade de enxergar e de achar, tá? Que todos nós tenhamos aí um 6 de outubro absolutamente maravilhoso, que todos nós tenhamos aí uma noite de 6 de outubro absolutamente espetacular, que todos vocês entrem no 7 de outubro rasgando de felicidade, rasgando de luz, rasgando de amor, se tornando cada vez mais conscientes, né, sobre como nós podemos enxergar com amplitude de visão, com milhões de possibilidades diferentes, aquilo que nos acontece, as pessoas, enfim, como nós podemos aumentar o nosso nível de consciência, de amor, como nós estamos na nossa vida e tudo que nos acontece, todas as pessoas que passam pelas nossas vidas estão aí para nos ensinar a nós aumentarmos a nossa consciência de amor, o nosso estado maior de amor, que é a grande cura, né, para tudo aquilo que nós carregamos aí nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, que todos nós tenhamos aí uma noite fascinante e um dia absolutamente extraordinário. Amanhã, às 9 horas e 7 minutos, eu vou estar aqui de volta, tá? Para dar aí um sacode no seu coração e para plantar novas sementes na sua mente. Muito obrigado, mesmo de coração, e que todos nós tenhamos uma noite linda. Muito obrigado aí, Pricalha, Piticalha, muito obrigado, Juliana Cordeiro. Juliana, estamos devendo uma conversa, hein? Muito obrigado aí, Simone Saimoredes. Muito obrigado, Simoninha. Dani Vicensoto, boa noite, meu irmão. Muito obrigado, Sulamiga. Muito obrigado, Martinha Concept. Muito obrigado, Is9759. Muito obrigado, professora Maria Cleide. Geisla, ontem eu estava perturbada por um sentimento de culpa e você dissipou isso com suas palavras. Que bom, hoje parecia que tudo era para mim de novo. Muito obrigado, Geisla, garota, que bom, fico muito feliz de poder ajudar, mesmo, de verdade. Lora Lapa 7, muito obrigado. Soraya, Pedro, é muito bom saber que tem pessoas com manhã. Muito obrigado, Soraya, show de bola. Andréia, muito obrigado. Martinha Concept, muito obrigado. Beatriz, Sônias, muito obrigado. Michele, muito obrigado. Mas vai ficar gravado, Michele, fique em paz. Clêmia 40, aqui já é 7 de outubro, Alemanha, e que maneiro.
3h15 da madrugada. Caramba, que maneiro. Você está assistindo da Alemanha, Clêmia. Muito maneiro. Muito obrigado pelo seu carinho aí do outro lado do planeta. Gelsi Maria, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Josiane, muito obrigado. Josiane, Keila, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Kátia, Cristina, Moniquinha Pese aí, garota. Boa noite, Mônica. Muito obrigado pelo carinho. Fábio Galileu, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.